Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje temos como convidado um grande executivo, que é o Rodrigo Trasferati. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Saudações a todos os seus telespectadores. Estamos aqui para colaborar na medida do possível. Tá ótimo. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre inovação, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você nasceu e também a sua formação, até o momento que a gente claro, com vai falar certeza. sobre inovação. Com o maior prazer. Como você comentou, meu sobrenome é Trasferati. Só pelo nome, pelo sotaque, você já vê que tem uma relação com a Itália. Verdade, Né? sim. Então, a família Trasferati, ela nasceu lá na Itália e veio na época que os imigrantes vieram aqui para o Brasil e parte da família se localizou na região do ABC. Tem Trasferati em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Não é uma família com uma quantidade grande de que nem os Silvas. Certo, né? ok. Mas tem gente em várias regiões. Nós ficamos ali na região do ABC. Então, nós nascemos em São Caetano do Sul, que é uma cidade com uma grande colônia italiana também, né? E ali a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. Na minha adolescência, nós começamos a ter uma visão de mundo, espiritualmente falando, diferente da maioria das pessoas, e a gente começou a se iniciar em aspectos de espiritualidade, ocultismo, teologia, filosofias, e com isso a gente cresceu bastante como pessoa. Isso foi uma fase muito importante da minha vida, que eu considero que fez com que eu crescesse não somente como pessoa, mas que nascesse o empreendedor que eu sou hoje e que a gente pretende cada vez mais crescer no nosso dia a dia, né? Então, partindo desse pressuposto, eu nunca me contentei em fazer apenas um curso e ficar parado. Comecei a estudar muito cedo e me formei após terminar o ensino médio em áreas da indústria criativa da cultura, na área do teatro, do cinema, da música, das artes no geral. Fundei algumas companhias de teatro, tive produtora, a Identidade Cultural Produções, durante um tempo. Rodamos esse país aí, produzindo projetos de pequeno, médio e grande porte, vinculado à indústria criativa. Na ocasião, fomos convidados também a auxiliar o Ministério da Cultura em projetos. Hoje eu faço, há já quase 10 anos, um trabalho de consultoria para o antigo Ministério da Cultura, que agora, com essa transição de governo, se vinculou ao Ministério da Cidadania, em projetos de leis de incentivo, fazendo o trabalho de perito, né, de avaliação dos projetos dentro das leis, para serem aprovados, terem a captação de recursos. E, durante essa nossa trajetória, nós viemos percebendo que o mercado de empreendedorismo tem crescido muito. E a inovação, eu falo nas aulas e nas palestras que nós ministramos, que muita gente diz que inovação é tecnologia. Só que antes da tecnologia existir, a inovação aconteceu aqui. Então eu digo que a inovação ela começa dentro de nós, das pessoas, na forma com que a gente lida, na forma com que a gente se relaciona, com que a gente se porta, né? Então, com o advento das novas tecnologias, no meu mestrado em comunicação, mídias e inovação, me especializei e vi bastante coisa que tem acontecido no mundo referente às novas startups, as grandes multinacionais que têm mudado as suas trajetórias de trabalho referente às novas tendências tecnológicas de inovação que têm acontecido. E a gente tem trazido para o Brasil muita coisa nesse aspecto. Temos participado do ecossistema de inovação no Brasil inteiro e estamos conectados com os ecossistemas de várias regiões do Brasil. Somos membros aqui da região do ecossistema do ABC Valley, que comemorou 1 ano. Temos no nosso ecossistema startups que já estão fazendo um trabalho, não só no Brasil, mas de internacionalização em todos os continentes. E foi por essas e outras que nós fundamos recentemente a Matriz Inovadora, uma empresa focada em inovação e empreendedorismo, para auxiliar as pessoas a desenvolverem projetos novos,
as startups, onde a gente possa estar fazendo alianças, mentorias, as empresas a se integrarem com essas novas tendências, os governos, seja municipal, estadual ou federal, a como está tendo um desenvolvimento, um desempenho muito mais considerável, se aproveitando dessas novas formas de desburocratização, por exemplo, né? Participamos agora recentemente de um evento da assinatura do PitGov com o prefeito Paulo Serra de Santo André, que foi a primeira prefeitura a se comprometer com as startups, em trazer as startups para dentro do seu processo de governança para desburocratizar e solucionar coisas da população, né? Então, de uma forma bem ampla, nesse pequeno comentário aqui, acredito que já dá para a gente ter uma ideia de que nós podemos colaborar muito. Eu acredito que a sociedade, ela está, principalmente aqui no Brasil, precisando de muita ajuda, de muito apoio, as empresas, os governos, as pessoas, a como empreender também, para que possamos colaborar para o desenvolvimento da economia mais sustentável, geração de novas oportunidades, de novos empregos também. Então, estamos aqui à disposição de vocês para que possamos juntos somar forças e caminhar. E a nossa filosofia é juntos somos mais fortes. Eu acredito que sozinho a gente não faz nada, né? Certo. Rodrigo, muito interessante. E eu estava assim, lembrando as primeiras palavras que você falou, tudo aquilo que foi estudado antes, principalmente da parte espiritual, tirou todos os medos que normalmente uma pessoa tem, né? Quando não conhece o desconhecido e fica pensando e se sente assim, grande parte das pessoas, ela fica na parte da sobrevivência, né? É água e terra, né? Fala, ó, eu quero estar sempre em solo firme, né? Só que quem tem os pés muito presos no chão, não voa. Com certeza. Então, e aí você tem o fogo, que é quando a coisa realmente acontece, né? Com certeza. Eu considero que um dos principais mentores dessa minha trajetória espiritual foi o professor Henrique José de Souza. Como um grande professor, como um grande empreendedor, foi o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O lema da sociedade é Spes Meses in Semine. Traduzindo para o português, a esperança da colheita reside na semente. Sim. E isso quer dizer o quê? Com o estudo, com todas as possibilidades que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa evolução. A criança, ela é o símbolo da evolução. Sim. Né? A gente precisa educar os nossos filhos para que eles possam ter um futuro melhor e que o mundo evolua cada vez mais, né? Aquela velha história, é plantar para colher. Sim. Correto? Exato. Então, essa minha trajetória espiritual, ela foi muito importante, independente de religião, independente de fé, de crença, de credo, de linhas, né? Para que nós pudéssemos se desenvolver. Eu tenho reparado, fazendo um paralelo com alguns trabalhos que a gente tem realizado recentemente, que tem pessoas que vêm fazer trabalho de mentoria conosco e às vezes ele não sabe nem para onde ele quer ir. E aí a gente faz um paralelo com a PNL. Sim. E com o trabalho dos coachings. Né? Quando a gente faz uma mentoria, ela é especializada em desenvolvimento de negócios. Uma parte mais executiva, sim, de gestão mesmo, que é o foco do teu programa. Exato. Só que se essa pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe para onde ela vai, sim, eu faço um paralelo. Se você está no meio do oceano, num barco, e você não sabe para onde você vai, qualquer vento serve. Você pode chegar numa ilha de canibal e ser devorado. Exato. Assim é o mercado executivo de concorrência também. Você precisa ter um norte. Porque por mais que é bom aquele projeto, aquele negócio, aquela área que você empreende, pode ter N outras formas de possibilidades de você ter resultados melhores. Tem executivos que às vezes perguntam pra gente, eu estou interessado nessa nova tecnologia, nesse novo produto, serviço aqui, vamos fazer um trabalho? Vamos. Mas às vezes ele esquece que ele pode se capacitar, conhecer outras coisas que pode dar um custo-benefício muito maior para ele. Então, quando a gente se prepara espiritualmente, quando você sabe quem é você reconhece qual é a missão da sua vida, qual é o seu propósito de vida, porque fazer negócio por negócio, ganhar dinheiro por dinheiro, quem quiser ganhar dinheiro, ganha dinheiro vendendo cachorro-quente, vendendo pastel, ou qualquer outra, fazendo Uber, fazendo qualquer coisa. Mas o mais interessante do processo da matriz inovadora é identificar as dores do mercado,
Sim. e as soluções para resolver os problemas. E se te preenche também, né? Justamente, por isso que eu comentei a questão de propósito. A pessoa física ou a pessoa jurídica, ela tem que partir do pressuposto que ela precisa ter um propósito, um valor agregado. E esse trabalho de mentoria a Matriz Inovadora faz muito, tanto para um microempreendedor como para multinacionais. Isso é muito interessante, porque quando você agrega o propósito, você enxerga qual é a missão que a pessoa ou a empresa tem, aonde ela quer chegar e os possíveis resultados que ela pode ter dentro da cultura das startups, nesse ecossistema de inovação que nós trabalhamos, é onde a gente fala de validação. Você validar o seu trabalho, o seu projeto, para que você tenha escalabilidade. Inclusive, uma possibilidade de fazer um processo de internacionalização. E aí você tem N startups, exemplo que a gente pode estar citando também nesse aspecto. Ok. Rodrigo, na sua opinião, você acredita que, por exemplo, grande parte a pessoa fala, eu sou empreendedor, vou fazer um negócio aí e tal, se ele usa mais de 80% só do emocional, a coisa periga, né? Com certeza. Deus nos deu a mente e o coração para a gente usar os dois. Exato. Se um se sobressai ao outro, algum desequilíbrio está acontecendo. Vamos pegar a nossa vida pessoal. Tem coisas que a gente faz usando a cabeça, a razão. Sim. E depois a gente se arrepende. Seja para o lado positivo ou negativo. Sim. Pensando com o coração, a gente pode agir somente com o coração e também fazer o mesmo paralelo e se arrepender. Puta, eu não pensei nisso, como que podia acontecer? Então, eu acredito que independente de porcentagem, você comentou 80%. Tem um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Se Deus nos deu os dois, a razão e a emoção, temos que usar os dois e tentar equilibrar. Só que tem situação que se eu pensar somente com o coração, eu posso errar. Sim. Se eu agir somente com a razão, eu também posso errar. Então tem horas que a gente tem que equilibrar e tem horas que um vai sobressair mais do que o outro. E aí não tem como você prever uma porcentagem de como que vai ser isso no dia a dia. Né? Eu acredito que todo o nosso crescimento se baseia no equilíbrio. Porque quando é bebê, você tenta se equilibrar para ficar de pé, né? Ou até engatinhando. Depois, quando cresce, começa a estudar, também tem que ter um equilíbrio em tudo. No casamento tem que ter um equilíbrio. Né? Na empresa, principalmente, tem que ter muito equilíbrio. E depois, quando chega a terceira idade ali, mais equilíbrio ainda. Porque senão pode cair, se machucar tudo. Então, Com certeza. o equilíbrio tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Com certeza. Eu gostaria de fazer até um paralelo Por favor. De liderança e chefia. Sim, exatamente. Já que a gente está falando de gestão executiva. Porque chefe é dos Porque índios, né? chefe no mundo corporativo é aquele cara que os funcionários, os colaboradores da empresa têm medo de passar na sala dele. Porque aquele cara, por melhor que ele seja, é aquele cara que manda, pum, obedece. Manda, obedece. Manda, obedece. Se não obedece, se não faz... Só que ele não dá a oportunidade, das vezes, o colaborador da empresa fazer melhor do que ele está achando que tem que ser feito. E ele acha que o chefe ele não caminha junto. Ele pede para as pessoas fazerem e entregarem pronto para ele. Sim. Ele nem participa do processo. O líder já não. O líder já não tem a sala dele. Ele trabalha junto, no processo colaborativo. Ele dá autonomia. Por isso que nos MBAs, que nós damos aula em MBA de gestão empresarial, MBA de gestão da inovação e empreendedorismo e MBA executivo de liderança e gestão da alta performance, nós comentamos desse paralelo. Porque o líder, ele colabora. Ele traz a equipe para trabalhar junto com ele. Ele delega, dá autonomia. Porque, às vezes, se você faz parte da minha equipe, por exemplo, e a gente precisa na empresa resolver uma situação, a gente passa uma demanda. Se você tem autonomia e você participa mesmo, você pode fazer melhor do que eu pedir para você fazer daquele jeito. Então as pessoas acabam trabalhando, isso é empreender de uma forma inovadora dentro de uma corporação, seja ela qual for, também. Né? Onde a direção executiva acaba dando autonomia para a galera na questão hierárquica e tem o resultado, participa junto. Teve recentemente, há um tempo atrás, um programa também de televisão que o presidente da empresa se caracterizava como um colaborador
de uma fábrica de chão, por isso. exemplo, ele ia lá, só que a galera da fábrica de chão, por exemplo, não sabia que era o presidente que estava ali junto com ele. E esse foi um processo muito interessante para ele verificar onde ele estava acertando e onde ele estava errando. Ok. Também, porque ficar lá em cima Sim. e não saber de todo o processo do que está acontecendo é muito fácil. Mas às vezes se sair do degrau, ter a humildade de reconhecer que somos humanos, de que acertamos, de que falhamos e que estamos aqui para solucionar N tipos de problemas, não é para todos. Né? Agora o líder tem essa consciência. E também a consciência do seguinte, nós somos o que eles são. Em vez de ficar criticando sua equipe, né, você tem que participar junto, porque o resultado final bate nele. Com certeza. E no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura do jeitinho brasileiro. Sim. Né? Uma Que pena. isso não é em Vou levar todos os vantagem. países, justamente. Aí às vezes você vê o cara tendo muito sucesso, aí tem gente que mas fez coisa errada para chegar lá. Nem sempre. Mas, com certeza. Sim. Quantos exemplos você tem aí, você não sabe qual é o preço que o cara pagou, Exato. como ele começou, qual a trajetória que ele passou para chegar onde ele está agora. Que ralou, né? Justamente. A pessoa só vê, sabe aquele ditado, quem vê cara não vê coração? Isso. Acha que foi fácil chegar lá, mas muito pelo contrário. Não vê os tombos. Justamente. Altos e baixos, né? Isso tem muita relação com o empreendedorismo também, né? Eu digo que o empreendedor, ele não tem que ter uma visão de ponto de partida e ponto de chegada, que vai ser uma linha reta. Muito pelo contrário. Ela vai ser uma linha em evolução, só que com esses altos e baixos que você comentou. Vai ter queda, vai ter dificuldade, não vai ser uma subida em linha reta. Muito pelo contrário. Exato. E não é assim. E uma esses escada e altos e subir aquela baixos, escada. eles são muito importantes para o aperfeiçoamento da gente, não é? Para a gente tipo evoluir. A escada que a gente sobe é diferente. Com certeza. Não é assim, você tem que transpor muita coisa, né? Sabe aquele velho ditado? N são as portas, mas todos os caminhos trazem a mim? Sim, verdade. Né? Eu gosto muito do pensamento do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele fala assim, o rio atinge os seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. E muitas vezes a gente encontra um obstáculo, às vezes ele é pequeno, né? Só que a linha que separa o sucesso e o fracasso, ela é tão fina que muitas vezes a gente está em cima dela e mais um passo a gente conseguiria. Mas muita gente dá o passo. É um fato. E aonde que o rio vai chegar? Exatamente. No mar. No mar. Não importa qual o tamanho do rio e onde ele está localizado. Exato. Mas ele é persistente. Com certeza. Né? Então nós temos aí um oceano de oportunidades, mas temos que sair do oceano vermelho e ir para o oceano azul. Exato. Perfeito. Né? Rodrigo, tá maravilhoso o nosso bate-papo, né? Nós estamos aí nos instantes finais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas do Gestão Executiva e também os seus contatos. Claro, com certeza. A Matriz Inovadora, como CEO e fundador da empresa, está de portas abertas para colaborar com o empreendedorismo, com a inovação, com as novas oportunidades. Como nós comentamos, a nossa essência é resolver problemas. Então, se você tem algum problema, entre em contato conosco, que se realmente for uma dor do mercado, com certeza nós temos os produtos, os serviços ou as tecnologias para conseguir te auxiliar, seja no processo de mentoria, de consultoria, de assessoria. Nós acreditamos que empreender te move, por isso é o nosso slogan, e estamos aqui de braços abertos para que possamos estar colaborando, seja com você, microempreendedor, grande empresário, grande executivo, quem está começando, ou o estudante que está pensando em fazer alguma coisa, ou até mesmo com os governos municipal, estadual ou federal. Acesse o nosso site matrizinovadora.com ou entre em contato conosco com o nosso e-mail contato@matrizinovadora.com e venha conosco inovar, porque empreender te move e o nosso país, o nosso mundo precisa muito de novas pessoas com mente aberta para inovar, porque assim como eu disse, a inovação não é só a tecnologia, a inovação começa aqui. Beleza. Rodrigo, muito obrigado, viu? Agradeço aí ao Loco Pastore, que acabou nos aproximando. Com certeza. E desejo muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Rodrigo Trasferetti, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.